Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa quinta aula de ética. Eu sei que você já deu uma olhadinha no ambiente, já leu a aula online, que é a base importante para a gente. A nossa conversa aqui, ela sempre vai tocar nos pontos mais importantes da aula. E se você já leu a nossa aula, ótimo, porque o tema é empolgante, é a publicidade da advocacia. No mundo da vida, a gente vê, às vezes, panfletos, alto-falante, né? Carros de som, enfim, outdoor, tudo que é proibido, às vezes a gente encontra em algumas regiões, né, onde a gente vai atuar, como vocês no caso, como estagiários, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas regras que tratam da publicidade do advogado. E aí o que a gente tem que fazer? Olha só, nós vamos ter que olhar o Código de Ética e Disciplina. O nosso Código de Ética e Disciplina, ele é novo, ele é de 2015, e ele veio exatamente atualizando, né? Porque o código anterior era de 1995. O código atual, portanto, ele acaba trazendo as novidades, né, sobre a publicidade que envolve a internet, né, o advento da internet modificou bastante. Então vamos lá, vamos abrir no artigo 39 do nosso Código de Ética e vamos começar a ver as regras pertinentes à publicidade. Nós temos também um provimento. O provimento 94 de 2000, que nós vamos olhar também porque ele já tinha atualizado o nosso Código de Ética anterior com as regras envolvendo a entrevista, a internet. Então, de um modo geral, o que é importante você ter em mente? Antes da gente começar a falar desses pontos mais relevantes da aula 5, primeira coisa, a advocacia não é atividade empresária. Então, nós não podemos realizar nenhum tipo de publicidade típica das atividades empresárias. Então, não existe na advocacia a possibilidade de captação de clientela. Portanto, a nossa publicidade, já para você guardar, ela é informativa. O que o cliente precisa saber efetivamente? O seu nome, o seu endereço e sua área de atuação. Qualquer outra informação realmente não é muito importante, salvo talvez a sua experiência em casos parecidos, do caso que ele quer, que ele deseja. Então, o cliente ele precisa dessa informação básica, importante. Então, as publicidades de advogados devem ser discretas, moderadas, informativas. Então, vamos falar sobre isso agora. Vamos para o nosso material e você vai acompanhando também e tendo também mais um material importante. Então, eu coloquei aqui no capítulo 8 do nosso Código de Ética de 2015, nós vamos encontrar nos artigos 39 a 46 as regras que falam sobre a publicidade da advocacia, combinando sempre com o provimento 94 de 2000. Primeira coisa que a gente vai observar, e você não pode esquecer, é que a publicidade ela é apenas informativa, informações que sejam úteis. O que não é permitido? Contratação de um agenciador de causas. Olha, mediante pagamento de comissão ou não, não importa. Não pode ter captação de clientela. A publicidade ostensiva com caráter mercantilista, traga um amigo e deguste uma ação grátis. Isso não é possível. Divulgação da atividade em conjunto com outras atividades. Então, por exemplo, o sujeito tem uma loja que vende bombons e ele coloca lá a publicidade da loja de bombons e bota embaixo, assim, também atendemos um departamento jurídico para clientes e amigos. Então, não é possível misturar a advocacia com nenhuma outra atividade, nem no espaço físico, nem na publicidade. Então, você não pode ter um escritório que é, por exemplo, uma agência, né, vamos imaginar aqui, uma administradora de imóveis e dentro da administradora um escritório de advocacia. O que pode acontecer é da agência, da administradora, ter um departamento jurídico, que é outra coisa. Agora, escritório de advocacia e corretagem, escritório de advocacia e administração de imóveis é proibido pelo Estatuto, pelo Código de Ética e Disciplina, passível de punição ético-disciplinar perante a OAB. Então, nós já vimos que ela tem que ser informativa e nenhuma das atividades típicas do ramo empresarial podem ser desenvolvidas aqui nessa parte da publicidade. Então, vamos seguindo aqui e a gente vai revisando os pontos mais
mais importantes que nós vimos nessa aula. Vamos seguindo aqui mais um pouco. Nós vamos ver, então, o que a gente chama por uma publicidade informativa. O que eu posso entender? Lá no provimento 94 de 2000, exatamente no artigo 2º, eu encontro essa definição. É um anúncio, então, que vai ter o quê? A identificação pessoal e curricular do advogado. O número de inscrição dele na OAB é de uso obrigatório, o endereço do escritório. O que ele pode colocar? Ele pode também, se quiser, colocar as áreas ou matérias jurídicas do seu exercício preferencial. Então, o que eu chamo de uma publicidade informativa? Eu vou colocar o meu nome, o meu endereço, horário de funcionamento do meu escritório, com telefone. Posso colocar, eventualmente, um título acadêmico na área jurídica, ou faço parte da Associação dos Advogados Brasileiros, ou Associação dos Advogados do Rio de Janeiro, por exemplo. Agora, eu não vou botar membro associado da escola de samba, né, não sei o quê. Ou então, ou alguma qualificação que não seja jurídica. Toda informação tem que ser jurídica. Posso colocar, por exemplo, que eu atuo na área civil, direito de família, consumidor, porque é importante também que a pessoa que vai ver esse anúncio saiba que eu não vou atuar na área penal, para não perder tempo. Então, isso você pode. Então, sempre informações que sejam realmente úteis e com muita cautela, né? Porque a nossa profissão, ela é muito séria. O direito é uma profissão que exige muito rigor, uma conduta, né? Vamos dizer, o dever de urbanidade. Então, a gente tem que ter muita cautela no que a gente vai colocar ali, né? Então, só as informações realmente úteis. Então, o artigo 2º do provimento 94 de 2000 nos ofereceu a definição para publicidade informativa. Seguindo mais um pouco aqui, nós vamos ver então que nós podemos colocar então diplomas, o título acadêmico relativo à advocacia na área jurídica, a indicação de eventuais associações culturais científicas também relativas à advocacia. Se for o caso, em algumas publicidades, o nome dos advogados do escritório, integrantes, né, do grupo, horário de atendimento, às vezes um idioma, porque você pode atuar na regularização de estrangeiros no país, e aí de repente você fala mandarim, aí bota lá que você fala mandarim. Então são sempre informações realmente úteis, né? Agora, o advogado, ele não poderá utilizar o que nós conhecemos no mercado como mala direta. Vamos imaginar uma situação fática. Você acabou de se formar, no seu bairro tem muitos prédios, condomínios, e ali você acha que você vai ter uma boa clientela. Aí você resolve fazer uma mala direta para o público em geral e encaminhar para todos aqueles condomínios. Se você fizer isso, você vai cometer uma infração ético-disciplinar passível de punição perante a OAB. Então, é claro que qualquer advogado que receber sua mala direta poderá levar conhecimento da OAB, né? Ou a OAB de ofício também poderá instaurar um processo ético-disciplinar. Então, você não pode. Então, é vedada a advocacia o uso da mala direta como uma forma de captação de clientela. Por isso que eu coloquei como resposta à nossa pergunta aqui o não, né? Vamos ver? Não. Ele merece destaque a observação do artigo 40, né, inciso 6 do Código de Ética, que veda expressamente a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos na rua, olha só, ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Então, olha só, mala direta, distribuir panfleto, colocar panfleto nos escaninhos dos condomínios, ou na rua, né? Distribuir cartão, colocar cartão. Eu já vi uma vez, certa vez, numa churrascaria, uma mesa, né? Você chegava lá, escolhia sua mesa e tinha ali vários cartões de vários profissionais e cartões de advocacia também. Não é permitida a distribuição de cartão. Cartão você entrega para quem solicita. Então, guarda uma coisa, é vedada a captação de clientela. Então, qualquer postura que configure captação de clientela vai cair nessa proibição. Então, mala direta, nem pensar. O que eu posso enviar é uma carta aos meus clientes e amigos, por exemplo, comunicando um novo endereço.
Porque advogado, o profissional liberal não pode mudar, né? Ficar mudando muito de endereço vai perdendo o cliente. Então, você pode, quando muito, mandar uma carta para os seus clientes informando o novo endereço, o ingresso de um novo sócio na sociedade, o ingresso de um novo colega no escritório, não é sociedade, mas é escritório de advocacia. Então, isso você pode para amigos e clientes, mas não para o público em geral. Perfeito? Vamos seguindo mais um pouco aqui. Nós vamos ver também que no que se refere ao envio da mala, né, direta, está lá no artigo 3º do provimento 94 de 2000, essa comunicação que eu acabei de falar, de mudança, então, de endereço, ou de telefone, ou alteração de outros dados do escritório, ingressou mais um profissional. Então, isso pode, mas para apenas clientes e amigos do escritório, não para o público em geral. Então, está lá no provimento. Olha só, o que nós temos que observar é que está expressamente, né, vedado o uso de rádio, cinema e televisão. De fato, a gente nem vê, né? Rádio, cinema e televisão não podem ter propagandas, né, de advogado. Está lá no artigo 40, inciso 1 do Código de Ética. Você já imaginou um jingle na rádio? Ia ser uma coisa muito estranha, né? Um jingle, uma coisa muito esquisita, né? Então não dá para ter. São veículos expressamente vedados, tá? Nós vamos ver que também não pode outdoor, placas, em vias públicas, há uma proibição bem séria. Então, o que nós temos aqui exatamente no artigo 40? Né? Proíbe-se também o uso de outdoor, painéis, aqueles painéis luminosos nas ruas, né? E qualquer forma assemelhada de publicidade. Então, o que a gente observa? Em vias públicas não é permitido, né? Se a OAB ela toma ciência, ela manda tirar e vai gerar a punição. Lembrando que nós vimos lá na primeira aula, o Código de Ética não é poesia. Ele é uma norma de cumprimento obrigatório. Não é uma lei em sentido formal, mas é em sentido material. Então, vai gerar processo ético disciplinar. E lembrando que você, se vamos dizer assim, ficha limpa, não teve nenhum processo ético disciplinar anterior, você pode até sofrer uma punição leve, que é a censura. Mas a reincidência pode gerar suspensão e a reincidência gerando mais suspensões, pode acarretar a sua exclusão dos quadros. Então, tem que ter muita cautela, né? Por publicidade não vale a pena. A publicidade, a melhor publicidade que existe é de boca para ouvido. É de um cliente que foi bem atendido, que teve um advogado diligente, trabalhando firme, que vai ser indicado. Fatalmente será indicado para outros clientes e é assim que você vai construindo a sua, vamos dizer assim, a sua carta de clientes, né? Seguindo mais um pouco aqui, nós vamos ver também que inscrições em muros, paredes, bom, isso é óbvio, né? Veículos, elevadores, em qualquer espaço público, marquem essa ideia, são igualmente proibidos, né? Está lá no artigo 40. Esse artigo 40 tem que ser lido com muito carinho, tá? No inciso 3. Bem como a divulgação de serviços junto com outras atividades, tá? Mesmo que sejam atividades parecidas, como o corretor e o advogado, né? Mas não pode. Não pode ter essa vinculação. Está lá no artigo 40, justamente no inciso 4. Então, cuidado. A advocacia, na verdade, a gente nem vê bons advogados fazendo publicidade, não. Tá? Quando vê, talvez numa revista especializada. Porque eu posso até fazer uma publicidade num jornal, naquela parte da publicidade discreta. Meu nome, meu número de OAB, meu endereço, telefone. Mas, geralmente, você não vê. Os grandes advogados não precisam fazer isso. Começaram um dia, começaram pequenos, fazendo essa divulgação de boca para ouvido, de um cliente que indica o outro. E é assim que a gente caminha, né? Vamos seguindo mais um pouco aqui. Há a possibilidade de uso de placas ou painéis? Placas e painéis até podem ser usados, por isso que eu botei sim, mas tem uma restrição. Olha só, no parágrafo único do artigo 40, você vai encontrar a possibilidade de usar placas, painéis luminosos e inscrições em fachadas, desde que na sede do escritório. Então, olha só, somente na sede do escritório. Existem muitos prédios comerciais que lá na portaria, logo nisso, tem um painel bonito com a plaquinha de cada
cada escritório que existe naquele prédio. Isso pode. Às vezes, numa região em que são casas, né? Você pode botar um totem, né, na frente da casa. Pode, porque ali é a sede da advocacia, ali é o escritório de advocacia. Perfeito? Então, ali você pode colocar. Então, em vias públicas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a linha amarela, que é uma via pública, todo mundo um dia passa por ela, né? Ou a Avenida Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu vou e coloco um outdoor. Não pode. Mas se o meu escritório fica numa região, e é uma região de casas, e ali é uma grande casa, que é o meu escritório, chiquérrima, aí eu boto um painel bonito, aí sim, na sede, no meu endereço do escritório. Então, guarda o seguinte, a única exceção ao uso de painel, ao uso de luminoso, é desde que seja na sede do escritório, que aí é razoável, né? E mesmo assim, bem discreto, né? Vamos seguindo mais um pouco aqui. Existem advogados que, às vezes, escrevem colunas que a gente vê, né? De jornais, revistas, como é que eles devem proceder? Olha só, lá no artigo 41 do Código de Ética, nós vamos encontrar uma questão bem interessante. Existem advogados que têm o hábito de participar, né? Às vezes na área do consumidor, eles escrevem muito naquele jornal. Primeiro tem que ter um rodízio de advogados. E segundo, o trabalho ali é para esclarecer o público em geral, não é para autopromoção. Então, o cuidado na linguagem, o cuidado ao esclarecer a situação, nunca dando o endereço do escritório, sempre orientando de um modo geral a população sobre aquele direito. Então, às vezes é comum a gente observar quando sai uma nova lei, por exemplo, quando saiu a Lei Maria da Penha, muitos advogados que atuam em área de direitos de família foram convidados para participar de programas, né, programas sobre a mulher, para falar, para esclarecer que lei é essa, qual a novidade que ela traz. Então, veja que a orientação é sempre no sentido de trazer uma informação útil, de trazer um esclarecimento, mas não de autopromoção. Por isso que eu coloquei aqui no nosso material que o artigo 41 do Código de Ética observa que as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar sua atividade advocatícia não deverão induzir o leitor a litigar nem a promover dessa forma a captação de clientela. Então, lembrando que sempre a captação de clientela está sendo observada. É claro que você deve estar pensando assim, professora, o sujeito que está toda hora realmente escrevendo numa coluna, aparecendo num programa, ele já está ali promovendo a sua imagem. Tecnicamente já está, então por isso que ele não pode ficar, vamos dizer assim, fortalecendo isso. Olha, liguem para mim, o meu telefone, o meu escritório. Então, não pode. O fato é o seguinte, quanto mais discreto, moderado, ponderado for o advogado, você percebe que ele tem mais respeito no mercado, né? A postura, como a gente tem um mandato obrigatório, o cidadão é obrigado a contratar um advogado para as coisas mais importantes, né? Vamos esquecer a dispensabilidade que a gente tem nos juizados, porque ali são pequenas causas. Mas pense nas coisas mais importantes. Você realmente precisa do advogado. Então, o cidadão não tem escolha, ele é obrigado a nos contratar, né? Então, o nosso mandato é obrigatório ao cidadão, já dizia o Cândido Dinamarco na sua obra sobre processo civil, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ter muita cautela na nossa postura. Então, o advogado não pode fazer propaganda como faz um empresário, com venda casada, com a ilusão. Aí o empresário, ele vende um produto que ele diz que tira a barriga em 15 dias. Aí você lá, que está precisando tirar sua barriga, compra aquele produto. Vai usar um dia, no segundo, terceiro, você já esqueceu na gaveta. Você sabe que você foi enganado, iludido, mas foi bom. Naquele momento ali precisava de uma autoestima. Mas a advocacia não pode trabalhar com esse tipo de sedução. Então, frases de efeito, de autoengrandecimento, os melhores advogados do Brasil, certamente não são. Quando bota é porque não tem ali, né? Ganhamos todas. A sucumbência aqui é sua. Esse, então, merece uma punição severa, né? Porque promete ao cliente
um direito que é do advogado, que é pior ainda. Então, não pode ter frases de efeito, informações, por exemplo, dizendo que é ex-juiz de direito, ex-promotor de justiça. Quem já foi alguma coisa, vamos dizer assim, quem já atuou em outra carreira paralela à advocacia, não menciona. Você acha que a Ellen Grace coloca no cartão dela como advogada que ela foi presidente do STF? Precisa colocar? Não precisa. Então, assim, quando se coloca esse tipo de informação, ou tem alguma coisa errada na história ali, ou é para enganar mesmo, iludir, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. Não podemos também usar o título de doutor se não temos doutorado. Nós temos o título de bacharéis em direito, para quem tem mestrado, professor-mestre em direito, para quem tem doutorado, professor-doutor em direito, né? Na prática forense, às vezes, a gente usa essa nomenclatura para uma prática que foi internalizada na nossa cultura, uma época, né, em que as pessoas mais simples não tinham acesso ao saber e designavam aquelas pessoas que tinham a possibilidade de estudar como doutores. Mas isso é uma prática comum, mas não tem respaldo na legislação brasileira e não existe. Então, você coloca o seu nome, o seu número de OAB, as matérias que você deseja atuar, né, na área civil, família, o que você quiser, o seu endereço, o seu telefone e mais nada. Figuras, fotografias, informações sobre espaço físico do escritório, nada disso é relevante. Informações sobre clientes, eu sou advogado do Brad Pitt, sou advogado da Madonna, eu sou advogado, também não pode. Não pode informar o seu, vamos dizer assim, o seu hall de clientes, né? Até porque quando você tem um rol de clientes tão importante assim, geralmente o advogado nem fala nada. As ações, inclusive, tramitam em segredo de justiça para evitar que as pessoas, por curiosidade, venham atrapalhar o andamento processual. Então, toda cautela é importante. Nessa aula de publicidade, às vezes a gente fica com a sensação estranha, né? Poxa, professor, mas eu vejo tanta gente distribuindo panfleto, eu vejo o tempo todo. Às vezes eu entro num shopping e eu recebo um panfleto na entrada, né? Eu já recebi um panfleto que dizia, traga um amigo e deguste uma ação grátis. E eu fiquei pensando, né? Como seria possível isso? Traga um amigo e deguste uma ação grátis, né? E outras coisas mais bárbaras ainda. O que torna o quê? Cria uma imagem ruim. Aí você pensa, gente, que advogado é esse? Então, a publicidade na advocacia é sempre discreta, o número de OAB é de uso obrigatório. Então, muito cuidado. Caem muitas questões de prova perguntando exatamente sobre a indicação do número. Sem o número não pode ter publicidade. Perfeito? Seguindo mais um pouquinho aqui, né, que essa aula tem muitos detalhes, nós vamos ver que nós podemos usar a internet, né? O nosso Código de Ética, inclusive, ele acabou atualizando a situação. Então, olha o que eu botei aqui. A publicidade poderá ocorrer em meio impresso ou na internet? Sim. Olha só, nós temos a internet, que hoje é uma realidade. Ela pode ser um veículo utilizado, por isso que ela está aqui. Então, nós podemos, olha, a telefonia e a internet. Opa, deixa eu só limpar aqui que acabou saindo, ficando nervoso. A telefonia ou a internet, elas podem ser usadas sim. Eu posso enviar mensagens até pelo WhatsApp, mas para quem? Para destinatários certos. Eu posso ter um grupo de clientes no meu WhatsApp para passar informações sobre certos processos. Agora, eu não posso oferecer os meus serviços a um público em geral, tá? Configurando captação de clientela. Então, é muito comum o escritório ter um site. Nesse site, o que você vai encontrar? O nome do escritório, um pouco da história, quando ele começou, o currículo de cada advogado, a área em que cada um atua. Eventualmente, pode existir um artigo científico produzido pelos advogados, cada um na sua área, né? Essas informações são úteis. Agora, não pode ter nada que venha a iludir o leitor, a enganar a pessoa. Eu não posso receber no meu e-mail ou no meu WhatsApp chamadas constantes, né, você está precisando de advogado? Precisa de advogado? Venha buscar os seus direitos, né? Isso eu não posso receber.
Mas eu posso ser cliente de um escritório de advocacia e receber do meu advogado as informações pelo WhatsApp, conversar com ele pelo WhatsApp. Faz parte do mundo moderno, né, contemporâneo, mas eu não posso utilizar para captação de clientela. Então, a internet não tem problema nenhum. O que você tem que ter é a cautela. Nós temos vários sites importantes até, sites como Jus Navigante, por exemplo, Espaço Vital, que são sites que trazem, por exemplo, informativos. Tudo que acontece na advocacia, eles colocam ali, decisões importantes, né, que abrem precedentes, e aí a gente precisa dessas, só que eu vou lá e eu vou cadastrar o meu e-mail para receber aquele informativo. E se você olhar, você não descobre facilmente que tem ali por trás um escritório de advocacia, mas ambos, por exemplo, são mantidos por um escritório de advocacia. Então, a discrição, o cuidado, a moderação são importantes, porque o trabalho tem que ser realmente informativo, cuidadoso. Então, publicidade somente discreta, informativa, com informações apenas úteis ao cliente, mais nada. Frases de efeito, promessas de resultado, ainda mais a nossa atividade que é uma atividade meio, nada disso é permitido, tá? Traga um amigo e deguste uma ação grátis, nem pensar, perfeito? Seguindo mais um pouquinho aqui, né, nós vamos ver então no artigo 43 do nosso Código de Ética, que ele vai estabelecer a hipótese do nosso amigo advogado participar de um programa de televisão. Como é que fica essas entrevistas na imprensa, né? Principalmente quando você vê a prisão de pessoas importantes, né? E aí você tem sempre advogados importantes também, que são chamados, né, a trazer algum esclarecimento à sociedade. O que acontece nessa hora? A OAB, ela observa que nesse momento o advogado ele tem que visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais, instrutivos, sem que haja qualquer propósito de promoção pessoal ou profissional, em qualquer caso, sendo vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados pelos colegas de profissão. Então, olha só, se um advogado ele é chamado a dar uma entrevista, porque ele é advogado de um caso importante que está na mídia, primeira coisa, ele não vai falar nada porque ele não vai se expor e nem apresentar sua estratégia de ataque ou defesa. Então, ele vai falar assim o óbvio, a situação é delicada, vamos tomar todas as providências cabíveis e ponto final. Quando um terceiro advogado é chamado para avaliar uma situação, a gente teve vários casos aí de que a sociedade se mobilizou, né? Foi aquele caso do Nardoni, enfim, esses casos de corrupção, mensalão e etc., que às vezes um advogado vai num programa de televisão esclarecer sobre aquele crime, se há crime, se não há crime. Então, ele vai com o intuito apenas de esclarecer, de trazer uma observação. Ele não pode comentar trabalho de colega. Então, o fulano de tal, inclusive, foi um péssimo advogado. Você viu o que ele fez no processo? Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer esse tipo de comentário, nem expor os seus clientes, nem os seus colegas. Então, a função do advogado, quando ele vai a esses programas, é realmente trazer uma informação para o público em geral. O público, às vezes, quer conhecer que lei é essa, qual a novidade que ela traz, por que ela é importante. Então, geralmente, os advogados mais experientes, eles têm muita cautela em aceitar convites dessa natureza, para evitar exposição. E quando eles aceitam, eles sempre consultam o Código de Ética, que é uma legislação que nós vamos usar conosco o tempo todo. Todo advogado tem que ter na sua pasta, as meninas na bolsa, o Código de Ética, o Estatuto, o Regulamento Geral. A gente tem que andar com isso. Dá uma olhadinha, consulta, com muita cautela. Se precisar, faz uma consulta em tese ao Tribunal de Ética e Disciplina da sua seccional e pergunta, para evitar a exposição. Porque, se descumprir alguma regra, poderá sofrer processo ético disciplinar. Então, ele tem que ter essa cautela, esse cuidado, evitar essa exposição desnecessária. E sem contar que existem muitos programas que também não são muito compatíveis com a advocacia. Então, a gente também tem que evitar esse tipo de exposição. Perfeito? Seguindo mais um pouquinho aqui, já caminhando para o final, nós vamos observar, então, que é proibida a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros em cartões de visita. Eu não posso... Vou imaginar que eu sou advogada do Brad Pitt, né? E ele separou da Angelina Jolie e coloca, então, a fotografia dele no meu cartão e bota assim, advogada, direito de família, né?
Então não posso. Mencionar emprego, função, como eu já falei, cargos importantes, né? Ex-ministro do STF. Primeiro que o cara que não precisa, né? Então não pode. A única coisa que você pode colocar é professor universitário, se você for, né? Então deve-se evitar essa exposição, porque ela pode trazer aí um efeito, né, contrário daquilo que se espera. E a ideia é iludir, né? Uma pessoa que coloca que já foi ministro de alguma coisa, né, às vezes sem ter sido, ela está querendo iludir pessoas que às vezes estão desinformadas, que não vão buscar informação verdadeira. Então isso daí não é permitido. Então vejam só, a OAB ela traz para a gente uma série de regras. Por quê? Por que isso? Primeiro, porque nós temos um poder tão grande. Quando a gente tem uma procuração, quando nós recebemos poderes em procuração, nós temos um poder enorme para falar em nome de alguém. Nós estamos, então, num papel muito importante num Estado democrático de direito. Por isso que tem que ter toda essa cautela, tem que se evitar, né, certos abusos que poderiam ocorrer. Então, a advocacia, ela tem uma missão especial em proteger os direitos fundamentais, os direitos de todos os cidadãos. Então, o direito que eu estou lutando pelo meu cliente não é só dele, né? É de todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, tem que ter cautela, tem que ter postura, tem que ter cuidado. Perfeito? E para a gente, então, ir fechando, nós vamos ver que muitos escritórios ou sociedades, eles patrocinam eventos jurídicos, né? Esse tipo de patrocínio, ele é permitido? Eu posso? O meu escritório é da área tributária e, nesse momento, eu tenho interesse em patrocinar um mega evento que vai acontecer, né, em Salvador, sobre petróleo. Aí eu vou e atuo nessa linha. Olha, o artigo 45 do nosso Código de Ética vai permitir, como forma de publicidade, patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico, cultural, né, assim como a divulgação de boletins, né, em meio físico ou eletrônico, não importa, hoje em dia o eletrônico também é importante, sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes, olha só, adstrita a clientes interessados do meio jurídico. Então, claro que pode, né? Um escritório ele pode promover um encontro jurídico, ele pode promover uma palestra sobre uma nova lei, ele pode promover um debate sobre alguma questão controvertida, importante, jurídica, mas sempre com a finalidade de trazer esclarecimento, enriquecer, né, essa comunidade jurídica com conhecimentos, aproximar diversos olhares, o olhar, às vezes, do Ministério Público, o olhar da magistratura, o olhar da advocacia, 3 carreiras paralelas em que não há hierarquia. Perfeito? Enfim, só para a gente fechar, nós vamos ver, então, eu coloco aqui para vocês a nossa legislação e peço que vocês sempre procurem ler o Código de Ética, ler o Estatuto, ler o Regulamento Geral, porque a gente precisa conhecer essa legislação, porque é de cumprimento obrigatório. E eu te encontro, então, na próxima aula.